Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o pecado imperdoável. Você sabia que existe um pecado que, se nós cometermos, não haverá perdão? Olha só o que diz o texto de Mateus 12:31. Diz assim: por esse motivo eu lhes digo, isso é Jesus falando, por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Bom, deixa eu explicar um pouco o que estava acontecendo. Jesus expulsou um demônio pelo Espírito Santo, mas os fariseus disseram que foi por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que Jesus estava expulsando. Isso está ali em Mateus 12:24. Atribuir às trevas o que o Espírito de Deus está fazendo é um erro grave. Você já participou de um culto ou uma reunião no qual você ficou em dúvida se aquele mover espiritual que estava acontecendo era de fato de Deus ou era de fato do Espírito Santo? Aquelas línguas que estavam sendo ditas ou aquelas reações, aqueles comportamentos, você já ficou em dúvida se aquilo era de fato ou não do Espírito Santo? Bom, eu já participei de cultos e encontros assim e já fiquei em dúvidas. Mas nós precisamos tomar muito cuidado antes de emitir qualquer juízo, levando em consideração que atribuir às trevas o que o Espírito de Deus está fazendo é um erro gravíssimo. Antes de entrarmos em detalhes sobre esse assunto do pecado imperdoável, existe uma coisa que precisamos entender e eu quero falar para você. Quando Jesus diz que há um pecado que não tem perdão, ele não está dizendo que os outros pecados são automaticamente perdoados. Jesus não está falando, olha, apenas um pecado que não tem perdão. Então, se você não cometer esse pecado que não tem perdão, todos os outros pecados já estão automaticamente perdoados. Não é disso que se trata. Sobre os outros pecados, é necessário que haja arrependimento para que haja perdão. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para perdão de pecados, é necessário arrependimento, crer em Jesus, e Ele vai nos livrar da condenação que é provocada pelo pecado. O sangue de Jesus nos purifica e está sobre nós quando concordamos com Deus em relação à nossa própria culpa. Ou seja, arrependimento é concordar com Deus em relação à nossa própria culpa. Já para o pecado imperdoável, nem com arrependimento. Por isso é um assunto sério e que nós precisamos tratar com clareza. O pecado imperdoável, nem com arrependimento. Este pecado nos condena de forma imediata e permanente, uma vez que para entrar no céu é preciso entrar de forma santa, sendo santificado, sendo justificado. Se você tiver pecado, é impossível você entrar no céu, é impossível você ter a salvação de uma forma completa. Este pecado nos condena de forma imediata e permanente. Vamos entender um pouco mais o contexto. Os fariseus conheciam claramente toda a verdade sobre Jesus. Eles viram coisas que nós não vimos. Eles estavam lá. Este não foi o primeiro milagre que os fariseus presenciavam. Este não foi o primeiro ato sobrenatural que os fariseus viram. Eles estavam lá, eles viram como Deus usava Jesus, como Jesus fluía no Espírito Santo. Eles presenciaram o peso do ambiente saindo quando Jesus chegava, sabe? Essa experiência, eu não sei se você já teve essa experiência, de uma vez quando a presença de Cristo é entronizada no lugar de uma forma sobrenatural, o peso do ambiente vai saindo e o ambiente vai ficando leve. Enfim, os fariseus presenciaram isso. E mesmo assim, eles o rejeitaram. John MacArthur diz que a intencionalidade do pecado dos fariseus
tendo seus corações endurecidos, é o fator principal que o tornou imperdoável. Eles professaram sua blasfêmia em plena consciência de que estavam se opondo a Deus. Eles sabiam o que estavam fazendo. John MacArthur continua dizendo: eles professaram a sua blasfêmia em plena consciência de que estavam se opondo a Deus, mentindo sobre seu servo ungido e blasfemando contra o seu Espírito Santo. Sendo assim, podemos dizer que o pecado imperdoável é quando nós, de forma consciente, damos honra ao diabo por algo que foi feito exclusivamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir o que é o pecado imperdoável. O pecado imperdoável é quando nós, de forma consciente, damos honra ao diabo por algo que foi feito exclusivamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Bom, se você é novo por aqui, eu peço para que você se inscreva no canal. Se você conhece alguém que tem dúvidas sobre esse assunto e não sabia sobre o pecado imperdoável, compartilhe esse vídeo. E não é exagero dizer antes que seja tarde demais. Te espero no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Até lá. Tchau, tchau.